A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Nessa aula eu vou ministrar aqui a lição número 12 de jovens do terceiro trimestre da CPAD do ano 2017. Milagres no nosso tempo. Meu nome é Herberson e hoje eu estou substituindo o Melk, porque ele é o comentarista oficial aqui do EBD em Foco das lições de jovens. O diácono Melk está de férias, então ele pediu aí 2 semanas de descanso para ficar com sua família, que também é na zona rural, não pega internet, então até é complicado para ele gravar de lá. Então eu fiquei aqui, comentei semana passada, vou comentar agora essa semana. Desculpa pela demora, você que é acostumado a receber o vídeo aí com antecedência, infelizmente hoje ficou muito em cima da hora. Mas nós não podemos deixar de fazer esse trabalho. O EBD em Foco vem com mais de ano fazendo comentário de adultos, aí depois começou de jovens, tem os slides em PowerPoint que você pode entrar, baixar, então entra no site, tem a descrição aí no vídeo, do link do vídeo do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva para que você possa receber as notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. E entre no site. No site você vai ver os slides, cursos de capacitação para que você possa ser aí um professor de excelência. O texto do dia diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Síntese: os milagres são eventos naturais para Deus, mas sobrenaturais para os homens. Ou seja, apesar da ciência, apesar de muitos por aí negarem os milagres, nós sabemos que eles existem. São eventos que para Deus é natural. Só que para nós, que estamos aqui nesse plano terreno, que somos mortais, que, é claro, viveremos para sempre, mas ainda vamos morrer, estamos contaminados com pecado, vivemos aqui nesse mundo, para nós isso é algo sobrenatural. Então o milagre ele não é algo natural, é sobrenatural. Então quando acontece o milagre, nós falamos que foi algo sobrenatural. O texto bíblico se encontra aqui em Lucas 1, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37, 38. Eu não gosto muito desses textos quebrados, costumo falar nos meus comentários. Eu gosto de um texto completo, mas esse texto ele fala do nascimento de Jesus, que foi o grande milagre da humanidade. Então eu não costumo fazer essa leitura, suponho que você já fez, se não fez, faça agora. É para ganhar tempo aqui no vídeo, viu? Não me entenda mal. Então eu costumo pular aqui, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Não que a leitura não seja importante, ela é importante e será usada durante a aula. Introdução. Vamos lá. O verdadeiro cristianismo, ele acredita nos milagres de Deus. Então, se tem uma igreja evangélica ou cristã que não acredita em milagre, essa igreja não é uma igreja evangélica de verdade. Então, não é uma igreja cristã de verdade. Ela tem que acreditar nos milagres. Então, quando começa a relativizar os milagres e tal, isso aí não é de... Ou seja, isso não acontece, explicações naturais, aí perde a essência de ser um verdadeiro cristianismo. Pois há provas abundantes de que o Senhor intervém sobrenaturalmente na natureza. Então nós sabemos que Deus vai intervir sim, quando necessário. Nós sabemos através da sua palavra e também muitas vezes por experiência própria que Deus ele pode fazer isso. No momento que ele quiser, ele pode interferir de maneira sobrenatural na natureza. O materialismo, porém, defende que a natureza é a única realidade existente, sendo ela própria a sua causa primeira. Então, de acordo com os materialistas, a natureza existe por si só e não precisa de intervenção divina, não precisa de milagre, não existe nada disso. Então, o materialista ele vai acreditar somente nesse plano material. Então, eu creio que você já estudou aí bastante sobre materialismo nas lições anteriores, a qual funciona com base nas leis naturais fundamentais, ou seja, as leis da natureza. Então a física, a biologia, a química são as ciências que tentam explicar o universo e o materialista só vai olhar para isso, ele não vai olhar para o sobrenatural. Porém, não responde qual a origem dessas leis, como elas foram estabelecidas, quem escolheu o modelo de funcionamento da natureza. Então a própria ciência não sabe, os próprios materialistas não sabem explicar
né, de onde veio as leis, né? Ou seja, as leis físicas, a lei da termodinâmica. Então vem aí muitos estudos mais profundos, né, na biologia também. Então tem muita coisa que acontece no universo que o ser humano ele descreve, mas ele não explica de onde vem. Então quem estabeleceu as leis da física foi Deus. Quem estabeleceu, né, tudo que acontece que a biologia explica foi Deus que fez. A química também. Então, né, tudo está no domínio de Deus e o ser humano não sabe de nada. Pode-se dizer isso. Primeiro tópico, milagre, a invasão do sobrenatural. O comentarista ele usou a palavra invasão aqui. Talvez isso causou um pouco de confusão aí para você que é professor. Eu tentei entender o máximo aqui. Tentei entender sobre o que ele quis usar, né, com essa palavra invasão. Mas eu acho que isso é irrelevante para o entendimento total, completo da lição. Vamos lá, possibilidade universal. A possibilidade universal, a ideia de que tudo é possível, é um dos pressupostos da ciência. Então, a ciência usa um pressuposto de que, né, tudo é possível. Para analisar a ocorrência de um milagre, os cientistas devem despir-se de qualquer preconceito quanto ao resultado de sua pesquisa. Fato extremamente raro nos dias atuais. Então, a questão da ciência analisar um milagre, eu acho que o que o comentarista quis dizer aqui nesse parágrafo da lição, né, visto que o slide é 100% baseado na lição, esse parágrafo que ele quis dizer que o cientista deveria tirar, né, todo o preconceito, né, com relação, né, ao resultado da pesquisa, no sentido de que ele deveria considerar um fato sobrenatural. Só que isso não vai acontecer, né? Dificilmente ele vai tentar e também reproduzir, né? Um dos pressupostos científicos é que todo fenômeno deve ser reproduzido em laboratório. Agora, como que a gente vai reproduzir em laboratório um milagre? Né? Um cego que enxerga, que passa a enxergar, o aleijado que passa a andar. Então, não sei, seja qual for o milagre, estou falando de curas, mas pode ser qualquer milagre. Então, como que vai reproduzir em laboratório? Não tem como. Então, é meio difícil um cientista comprovar cientificamente um milagre. Então, isso é praticamente descartado. Tá. O primeiro passo, né, para entender o milagre é não distinguir entre o natural e o sobrenatural. Então, isso aqui é um pouco complicado. Por quê? Porque para nós é de um jeito e para Deus é de outro. Porque para Deus é tudo a mesma coisa, pois Ele é a causa de tudo e, portanto, tudo lhe é normal. Então não existe natural e sobrenatural para Deus. Para Deus é uma coisa só. Tudo para Ele é natural. Agora, para nós, acaba sendo algo sobrenatural. Quando acontece uma intervenção divina e acontece um milagre no nosso plano aqui, nós entendemos como algo sobrenatural. Então, que fica bem claro que é natural para Deus. Evidências históricas dos milagres. Então vamos ver aqui algumas evidências históricas. Argumentos dos céticos contra milagres bíblicos. Então os céticos, aqueles que não acreditam, né, ele fala que os milagres bíblicos são superstições dos escritores bíblicos, né? Então eles acabam usando, né, falando que os milagres ali não tiveram nada, não tem nada a ver com a realidade, superstição, criaram as histórias, né? E a gente vê que isso não é verdade, né? O que acontece é esse comprometimento das testemunhas, né, eles usam, né, também como argumento, né, a questão do comprometimento das testemunhas e contradição dos relatos. Então eles dizem o seguinte, que a Bíblia se contradiz. Então quando a gente pega os evangelhos principalmente, a gente observa que nos evangelhos não há uma contradição, mas há narrativas diferentes. Então a gente observa que tem algumas narrativas de Mateus, né, que estão em Lucas, mas que tem uma certa divergência em narrativa. Só que isso só mostra que essas narrações elas se completam, né? Ou seja, essas narrativas diferentes elas se completam. Então vamos avançar aqui que eu vou falar disso, né? A Bíblia por si só é suficiente para apresentar provas cabais sobre a veracidade dos milagres escriturísticos. Então está escrito o milagre e na própria Bíblia a gente encontra a resposta. Então o que a gente vê aqui? Todos os apóstolos, à exceção de João, foram martirizados. Aqueles homens não morreriam por uma mentira. Isso é uma evidência fabulosa.
Então, o que a gente observa, será que Pedro, Paulo e todos os outros apóstolos iriam morrer, né, tirando João aí, né, iriam aceitar serem mortos, martirizados, torturados por causa de uma mentira? Será que eles inventaram? Não, presta atenção, o cara vai inventar uma mentira, ele vai escrever um livro mentiroso e depois ele vai ir lá e morrer por causa daquela mentira que ele escreveu. Então, quando Pedro estava sendo torturado, ele poderia falar, não é mentira, tudo que eu escrevi, tudo que eu falei para Marcos escrever no seu evangelho é mentira, eu não falei, aquilo não aconteceu. Mas ele foi até a morte, foi crucificado de cabeça para baixo, segundo aí a tradição da igreja, né? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, uma pessoa que aceitou ser martirizado, será que ele estaria falando a mentira? Jamais, né? Jamais. O cara teria que ser louco para ele criar uma mentira e morrer por essa mentira. E o pior de tudo, não seria só um, todos eles. E além dos apóstolos, teve outros, né? Ou seja, Estevão também, né, não fazia parte dos apóstolos, ele morreu, né, apedrejado ali, pregando. Então, será que Estevão ia mentir e aceitar morrer por causa da mentira? Então, isso é uma evidência fabulosa. Tá? E aqui o que eu já estava falando antes, né, eu parei de falar para falar agora, ó, as narrativas dos evangelhos são complementares e nunca contraditórias, sempre mostrando a mesma história, contando a partir de vários olhares. Então, imagina que acontece um acidente. Aí, acidente de carro. Aí uma pessoa fala assim, não, porque veio um carro dali, veio outro carro de lá, e aí o cara de bicicleta estava ali, desviou e o carro bateu no outro. Isso foi alguém contando. Aí tu pergunta para outro, fala, não, vinha da direita um carro vermelho, vinha da esquerda um carro azul, e aí tinha um pedestre aqui do lado e tal, e aí aconteceu o acidente. Vai contar lá como é que bateu. Então, o que a gente observa? Que um falou a cor do carro, que vinha da direita, da esquerda. O outro só falou que vinha dois carros e falou um ciclista, que para ele o ciclista foi uma das causas do acidente. Então, assim, cada um vai ter um ponto de vista diferente com relação a um acontecimento. E isso é perfeitamente normal. Eu vou dizer que eu pego duas pessoas que presenciaram um acidente e converso com elas, elas contam histórias diferentes, versões diferentes. E eu vou dizer que uma está mentindo e a outra está falando a verdade? Não. Simplesmente os dois estão falando a verdade, porque os dois presenciaram, mas né, se complementa aquilo que eles falam. Então, nos evangelhos é a mesma coisa. Então, às vezes, o evangelho de Marcos dizem que foi narrado por Pedro. Então, Pedro narrou para Marcos o momento que Jesus fez a transfiguração. Então, você lê esse texto de Marcos e você depois lê um texto que está no outro evangelho, se eu não me engano, João, é Mateus, não me lembro agora, você vê uma diferença. E lá no texto de Marcos fala que as vestes deles eram mais alvas do que ficaram tão brancas que qualquer lavanderia da época poderia deixar. Então foi algo que ficou marcado porque Pedro presenciou aquilo. Então esse detalhe a gente não encontra nos outros evangelhos. Por quê? Porque foi um detalhe de Pedro. Então foi um detalhe que ele estava lá vendo e ele narrou aquilo para Marcos e Marcos escreveu esse detalhe a mais. Então a narração ela se complementa. Então quando acontece um milagre nos evangelhos e um conta diferente, outro conta de outro, a gente vê que as narrativas se complementam. Seria muito estranho se as duas narrativas fossem 100% iguais, 100% idênticas. Então, isso é uma prova de que os milagres realmente aconteceram. A Bíblia provando a própria Bíblia. Argumentos que comprovam o milagre bíblico. Por exemplo, mais um aqui. Nos evangelhos são mencionados episódios de traição, covardia, dúvida, fraqueza, desunião, inveja. Tudo isso envolvendo o ciclo de amizade de Jesus. Será que se eles tivessem a intenção de escrever um livro mentiroso, eles iam colocar as fraquezas deles? Será que ia estar lá que Pedro negou Jesus? Que um dos apóstolos traiu Jesus? Então, ou seja, a gente vê covardia, traição, que Tomé, por exemplo, duvidou de Jesus, que eles muitas vezes discutiam, eram desunidos. A gente observa que a narrativa bíblica ela não se preocupa em ajeitar as coisas. Vamos ajeitar aqui, vamos colocar tudo que todo mundo seja unido, não tem traição, não tem covardia, não tem nada. Se fosse mentiroso, se a Bíblia fosse mentirosa, não tinha essas coisas, mas a Bíblia é verdadeira.
Então ela escreveu a história verdadeira e mostra a fraqueza dos seus heróis. Então quando pega o livro dos reis antigos, dos reis da antiguidade, dos impérios da antiguidade, os livros que contavam a vida desses reis, desses imperadores, só tinha coisas boas, só tinha conquista, não tinha derrotas. Eles não relatavam as derrotas, não escreviam as derrotas. E isso é o que diferencia a Bíblia dos outros livros, porque a Bíblia mostra as derrotas dos seus heróis. A gente vê as derrotas de Davi, a gente vê as derrotas de Salomão, então a gente vê as fraquezas deles. Então a gente observa que, né, a Bíblia foi escrita de acordo com o que a história aconteceu de fato, né? Então isso, né, já é uma prova, né? Eu não vou ler esse texto aqui, porque é o que eu já falei agora. Definição: a invasão. Então tá, vamos lá nesse termo a invasão, né, que o comentarista gosta tanto de usar. O milagre não quebra nem suspende as leis da natureza, mas simplesmente a invade. Logo, em seguida, as leis naturais absorvem o fato miraculoso, harmonizando-o com os demais acontecimentos. Então, o que acontece? O milagre, ele é algo, né, que vai contra as leis que nós chamamos de naturais. Ou seja, para nós, né, o natural é o que está acontecendo agora. Então, quando acontece, né, aqui no natural acontece algo fora do normal, nós falamos que foi algo sobrenatural, algo fora, né, do natural. Então, acima do natural. Lázaro, a filha de Jairo, ou o filho da viúva de Naim, experimentaram a invasão do sobrenatural, mas logo depois seus corpos estavam novamente normais, sujeitos à morte. Então, a gente observa 3 situações que Jesus ressuscitou mortos. Eles, né, experimentaram essa invasão do sobrenatural. Porém, essa invasão do sobrenatural não continuou no sentido de que agora eles vão viver eternamente aqui e nunca mais vão morrer. Não, foi naquele momento para ressuscitar eles. Então, o que aconteceu foi uma intervenção, uma invasão que logo foi absorvida pela vida natural. Então, algo, né, sobrenatural foi absorvido pelo natural. Essa invasão de um poder de fora da natureza é intolerável para os materialistas e até para certos cristãos, como os deístas, que acham que Deus é um relojoeiro que fez o mundo e deixou entregue à própria sorte. Ou seja, tem muitos que acreditam em Deus. Tem os materialistas, né? Vou até deixar eles de lado aqui nesse momento. Vou falar daqueles que acreditam em Deus. Não, porque Deus existe, tal, é necessário que Deus existe. Mas do ponto de vista dele, Deus criou o universo e vazou fora. Desculpe a palavra aí, mas para deixar bem claro, ou seja, Deus não se importa com o universo e não intervém no universo. Então esse é o ponto de vista do deísta, com D aí, viu? Nós somos teístas, com T. O teísta, com T, ele acredita que Deus criou o universo e que Deus intervém no universo, intervém na natureza e ele se preocupa conosco. Então o deísta, ele acredita em Deus, o deísta com D, ele acredita em Deus simplesmente como uma necessidade filosófica, não como um Deus pessoal que relaciona com os seres humanos. Então é importante, você que é professor da escola dominical, enfatizar isso aí na época, a diferença do deísta para o teísta, né? O deísta, ele é diferente do ateu simplesmente pelo fato de que ele acredita que Deus existe. Mas o deísta, ele não acredita que Deus pode se relacionar com as criaturas. Vai para o inferno igual o ateu, tá? Os dois no mesmo pacote para lá. Segundo tópico. Cristianismo, a história de um grande milagre. Então vamos falar do maior milagre aí, que é o milagre do próprio cristianismo, né? O fenômeno milagroso na fé cristã. C.S. Lewis, né, grande escritor aí, né, para quem não sabe, né, C.S. Lewis escreveu também as Crônicas de Nárnia, que tem os livros, tem os filmes, que sempre fazem uma referência aí ao cristianismo, né? Então escreveu vários livros, Cristianismo Puro e Simples é um dos melhores livros que ele escreveu, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz também é muito bom. Então o C.S. Lewis eu recomendo muito, viu? Para você ler C.S. Lewis que você vai aprender muito com ele. Então ele diz o seguinte, o cristianismo é a história de um grande milagre. Então ele enfatiza isso, que o próprio cristianismo em si é a história de um milagre. Toda a narrativa bíblica envolta em milagres, e a partir de Gênesis 1:2, quando Deus invadiu
decisivamente a natureza. Ou seja, Deus começou a operar milagres logo ali em Gênesis, né? Ou seja, a própria natureza é um milagre. No princípio, Deus criou a natureza e depois a invadiu frequentemente, a partir das suas palavras de ordem nos versículos seguintes por toda a antiga aliança. Ou seja, durante todo o Antigo Testamento a gente vê Deus interferindo na natureza e Deus agindo de forma sobrenatural aí no meio da humanidade, e hoje não é diferente. Deus continua agindo. Por isso a teologia pode ser considerada um efeito residual dos milagres, pois eles sustentam quase tudo que se conhece sobre o caráter do Altíssimo. Ou seja, a teologia é o resultado desse milagre, que é o estudo aí de Deus. O milagre se manifestou com a mesma intensidade ou mais, né, até com a vinda do Messias. Então, quando Jesus veio ao mundo, isso já foi um milagre. É a nossa leitura lá atrás, né, que já é a leitura oficial aí da revista, que fala, que mostra aí o nascimento de Jesus como grande milagre, que é o que a gente vai falar agora, né? A encarnação, o principal milagre. Então, a encarnação de Cristo foi o principal milagre que ocorreu, sobretudo pelo que ele representa, a total desconstrução da razão humana. Este milagre fez entrar em vigor um princípio até então desconhecido, a capacidade do Todo-Poderoso de apequenar-se. Ou seja, o próprio Deus se fez homem. O próprio Deus, né, se tornou um ser humano. Então isso aqui, ele veio do eterno para tornar-se temporal. Ele saiu daquela dimensão que o tempo não importa e veio para uma dimensão onde tem que olhar no relógio o tempo todo e vai chegar ao fim. Do transcendente veio para o imanente. Ou seja, Deus é transcendente, não conseguimos entender. Ele veio para o imanente, onde nós podemos entender. Ou seja, da suprema vida, sujeitar-se à morte. Ele é o doador da vida. Tem um discurso de Pedro, né, logo depois que eles são cheios do Espírito Santo, Pedro começa a pregar e ele fala, né, vocês mataram o autor da vida. Né? Olha só que contradição, matar o dono da vida, matar o autor da vida. Então foi isso que Deus fez. Então isso foi um grande milagre, ou seja, ele se tornou um de nós para, né, nos salvar. Esse foi o objetivo. Ele não fez isso sem propósito. Ele fez isso com propósito. Então isso foi um grande milagre. Ou seja, ele quis se harmonizar com uma natureza humana, uma humanidade decaída, escravizada pelo pecado. Porém, ele nunca pecou, viu? Ele se harmonizou, ele se igualou a nós, mas sem pecado. Porque somente assim ele poderia perdoar os nossos pecados. A encarnação, portanto, é, em grande medida, uma morte. Isso faz lembrar o que Deus pertence, né, o poder e a misericórdia. Nunca se tinha imaginado que o Altíssimo tomaria para si o exemplo vegetal, em que o ser perfeito, adulto, lança toda a sua essência em uma semente que, para cumprir sua missão, precisa primeiramente morrer. Então Jesus nasceu como qualquer um, cresceu como qualquer ser humano e morreu como qualquer ser humano. Então isso foi um grande milagre. Essa pobre analogia, né, ou seja, relacionado aí a um vegetal, né, da natureza, jamais demonstrará o extremo rebaixamento e consequente ascensão dessa invasão de Deus no fundamento milenar da criação, servindo apenas como tênue sombra do maior milagre do nosso tempo. Ou seja, né, qualquer tipo de analogia, qualquer coisa que a gente tenta imaginar o que aconteceu na encarnação, a gente não vai conseguir. Então a encarnação foi um milagre tão grande, que o ser humano não consegue compreender por completo. Então o ser humano não consegue compreender como foi que Deus se fez homem. Milagres que escravizam. Vamos ver isso aqui. Jesus nunca quis conquistar discípulos pelos milagres. Né? Há igrejas modernas que fazem o milagre ser importante em si mesmo. Por isso passam as celebrações divulgando também pela mídia. O que acontece? Jesus, ele operava milagre, mas ele não queria simplesmente que as pessoas, né, ficassem ali dependendo de milagres. Então tinha um propósito, todo milagre de Jesus tinha um propósito de abrir a mente das pessoas para crer no Evangelho. As pessoas tinham que ver o milagre para depois crer no Evangelho. Então se a gente observa, por exemplo, os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer, e Jesus falou que a tua fé te salvou. Então no meio de 10, só um foi salvo, os outros vão para o inferno sem lepra. Ou claro, se depois eles não se converteram, né? Mas se eles não se converteram depois,
não fez sentido. Então o milagre em si, ele não pode ser o fim, né, das coisas, o fim da pregação do evangelho, não é alcançar o milagre. É o contrário, o milagre ele deve conduzir a pessoa ao evangelho. Infelizmente, não é o que tem acontecido em algumas igrejas. Não entendem o simbolismo do milagre como um referencial no relacionamento com Deus. Então o milagre ele sempre tem um propósito, a gente tem que observar e saber qual é esse propósito, né? A feitiçaria entende perfeitamente esse simbolismo, por isso procura imitar os efeitos miraculosos de Deus para escravizar o homem. Então a gente observa aí que muitas vezes em algumas religiões acontece um milagre, acontece cura, né? Acontece alguns tipos de libertação, algumas coisas sobrenaturais. E as pessoas ficam escravizadas com isso. Elas vão atrás disso. Elas vão naquelas religiões, em alguns centros aí, né, que prega alguns tipos de religião, que ali ela vai conquistar aquilo que ela quer, o milagre em si. E ela não quer compromisso, não quer mais nada. Então, né, os magos lá do Egito, né, eles tentaram reproduzir o milagre de Moisés e de fato conseguiram. Né, muitos milagres eles conseguiram. Então eles queriam a manutenção da escravidão física e espiritual do povo, né? Ou seja, de todos. Então é isso, as pessoas ficam dependendo de milagre, escravizadas pelo milagre. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Então o milagre ele tem um propósito. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o propósito do milagre aqui no terceiro tópico, né? O milagre, o simbolismo do poder de Deus. Definição. Então vamos lá. O milagre, né, do latim miraculum, né, significa maravilhar-se, que é o sentimento que deve envolver quem o presencia. Ou seja, quem presencia um milagre deve ficar maravilhado, porque aconteceu algo sobrenatural ali. Quando acontece o milagre, há um benefício prático, imediato, a cura, o livramento. Porém, o mais importante é que a invasão de Deus na natureza seja encarada, sobretudo simbolicamente, porque seu objetivo maior é trazer uma conexão mais relevante do que ele mesmo, o maravilhamento em Deus. Ou seja, o milagre em si, o milagre não pode ter um fim em si mesmo, que eu já falei. Então, qual é o propósito? A gente tem que observar. Ali é para glorificar Deus, é para agradecer a Deus, é para nos aproximarmos mais de Deus. Então, o milagre ele tem esse propósito de nos aproximar de Deus, reconhecendo o seu poder sobre a natureza. A coisa mais maravilhosa em qualquer milagre é a ação em amor do Todo-Poderoso na vida de um mortal. Né? O amor de Deus para conosco. Moisés compreendeu essa circunstância ao observar um arbusto queimar e não se consumir. Né? Eliseu vislumbrou tal sentido ao presenciar Elias subir ao céu. Então a gente observa que esses grandes homens de Deus entenderam o propósito e eles glorificaram a Deus. Entenderam que Deus amava eles. Pedro entendeu isso na pesca maravilhosa. Então, quando Pedro ele ali presenciou aquele milagre, ele entendeu que ele não era nada. Eu sou pecador, eu não sou nada. Ele entendeu a grandeza de Deus e que ele não era nada. Então, isso foi o que Pedro ganhou ali. Paulo captou isso na visão de Damasco. Então, Paulo, quando viu Jesus ali falando com ele entendeu que ali Deus tinha um propósito na vida dele e tudo mais. Né? Não foi só para Deus aparecer ali para ele e ele, ou seja, não foi aparição qualquer. E João deduziu esse maravilhamento ao ter a visão de Jesus em Patmos e cair como morto aos seus pés. Então, todos esses aqui presenciaram algo sobrenatural e entenderam que em qualquer milagre é a ação em amor do Todo-Poderoso na vida de um mortal. Ou seja, é a misericórdia de Deus, o amor de Deus para conosco. Então, esse é o propósito do milagre. Ou seja, observa-se em todos esses fatos o simbolismo do milagre. O que ele significou? Superou em muito o milagre em si. Então, o que significou o milagre da sarça ardente? Não foi só aquela sarça pegando fogo e não se consumia. Moisés não ficou lá, nossa, eu vi a sarça e a sarça não se consumia, isso foi maravilhoso e ponto final, acabou. Não, Moisés ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, Deus chamou ele para uma obra específica, que era libertar o seu povo. Então esse foi o propósito daquele milagre.
O propósito do milagre não foi só fazer a sarça pegar fogo e não se consumir e tal. Não, não. Tinha um propósito. Então, quando acontece o milagre, Deus tem um propósito maior. Então, a gente tem que observar isso. Né? Por esse motivo, Jesus fez milagres que no mundo não caberiam nos livros escritos. Né? João fala isso. No mundo não caberia livros para escrever todos os milagres que Jesus escreveu, que Jesus realizou. Né? Mas os evangelistas repetem frequentemente, alguns trazendo nuances distintas. Ou seja, como a gente já falou, muitas vezes alguns milagres são repetidos em evangelhos diferentes, mas algumas nuances distintas. Mas por que isso? Né? Ou seja, se complementam, como já foi falado, se complementam aquilo que foi realizado ali. Por causa daquilo que eles simbolizam, como eles são conexões, então é preciso entendê-los bem, e assim o objetivo de conhecer a onipotência se tornará menos distante. Ou seja, conhecer a onipotência de Deus. Talvez esse seja o objetivo do milagre. Jesus ele realizou vários milagres. Eu costumo dizer que os milagres que Jesus realizou tinham como objetivo abrir a mente e o coração do povo para o evangelho, conduzir à salvação. O céu tocando a terra. Né? O ponto de interseção entre a natureza e o milagre, né, é a causa primária de ambos, Deus. Então, quando acontece aí, né, um milagre, algo sobrenatural naquilo que é natural, é Deus agindo. Né? Ou seja, o Senhor criou as leis fixas, regulares da vida material, e por isso, sem prévia licença, pode invadi-la a qualquer momento sem alterá-las. Ou seja, Deus ele pode interferir na natureza tranquilamente o momento que ele quiser, porque ele é dono de todas as coisas. Em sua sublime perfeição, o Senhor deixou espaço para tratar com o homem por meio dos milagres, como aconteceu ao chegar à casa de Lázaro, somente no quarto dia, para dissipar qualquer dúvida sobre sua identidade. Então, nesse caso aqui, Deus ele deixou passar 4 dias para mostrar que ele podia ressuscitar Lázaro, né? Ou seja, independentemente da superstição ali do povo. Então, ou seja, já não tinha mais solução, né? Para o ser humano não tinha mais solução, mas Deus foi lá e mostrou que ele era poderoso para realizar o milagre. Lucas, em Atos, narra uma pequena quantidade de milagres de Pedro e Paulo. Às vezes ele diga que realizaram muitos milagres, mas não os especifica. Ou seja, ele narra os milagres, ele fala assim, realizou muitos milagres, mas não diz quais foram. Por quê? Porque talvez não seja relevante para a mensagem, né? Qual é o objetivo dele falar assim, realizamos muitos milagres? Porque não era importante a quantidade, mas um simbolismo deles. Então, porque quantos foram, como foram, não importa. O que aqueles milagres simbolizaram? Simbolizaram que ali as pessoas passaram a crer no Evangelho. Isso é o mais importante. Então, Lucas enfatizou isso. Né? O resultado do milagre, não o milagre em si, quando ele escreveu Atos. O milagre nosso de cada dia. Então vamos ver aqui que a vida de cada cristão é permeada por pequenos milagres diariamente. Livramentos, provisões. Quantas vezes nós fomos livrados aí de um acidente, de um assalto? Quantas vezes Deus providenciou um alimento, providenciou algo que a gente não tinha, aquele dinheiro que não tinha, um emprego, né? Curas. Ou seja, o justo viverá pela fé. Então, quando fala de milagre, tem gente que quer ver a montanha sair de um lugar e ir para outro, quer ver uma coisa assim, né, o cego enxergar. Rapaz, o milagre acontece todo dia na nossa vida. Todos os dias. Só o fato de você levantar vivo, com saúde, mais um dia, isso já é um milagre. A gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Então, já é um milagre. A nossa vida é um milagre. Então a gente não pode ficar buscando somente milagres extraordinários por aí. Não, vamos prestar atenção nesses pequenos milagres que Deus realiza no nosso dia a dia. Né? Via de regra, os milagres acontecem inesperadamente, inovadoramente e de maneira perfeita. Né? Jesus nunca repetiu um milagre em sua forma. Então o milagre ele sempre acontece de maneira diferente. Então se você está precisando de um milagre mesmo, algo mais assim, sobrenatural, no sentido de uma cura, no sentido de até mesmo um emprego, é um milagre, né? Ou seja, orar para Deus te dar um emprego, ora e busca, né? Busca um milagre que Deus ele pode realizar, né? É claro que se ele não quiser, ele não vai realizar esse milagre,
depende da sua vontade e do seu propósito. Conclusão. Vamos lá. O milagre cria certas revelações que só acontecem através dele. Daí a sua essencialidade na vida cristã. Ou seja, é essencial o cristão viver uma vida de milagre. Observa-se o caso da transfiguração. Não há palavras que produzam o efeito de um fato miraculoso daquela estirpe, tanto para os que viram como para os outros que têm conhecimento dele, pois ele abre a possibilidade de se pensar em outra realidade existencial. Eles funcionam como uma ponte. Então, eu citei a transfiguração, né, que Pedro deu alguns detalhes lá, né, quando ele narrou isso para Marcos. Marcos registrou esses detalhes a mais. Então, a gente observa que ali, né, naquele milagre, tem algo a mais ali. Né? Existe um mundo espiritual, existe algo a mais que a gente não consegue enxergar. Então, Deus ele quer realizar o milagre, ele realiza esse milagre, né, na nossa vida e na vida de muitos cristãos, né, porque ele é misericordioso e nos ama, e ele sempre tem um propósito, né, que o milagre em si não seja um fim em si mesmo, mas que o milagre desperte aí para que o ser humano conheça a verdadeira salvação, que é Jesus Cristo, que ele conduza a pessoa à salvação. Esse deve ser o objetivo do milagre. Amém? Eu encerro aqui a aula, né? Espero que você tenha aprendido, né? Eu espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento aí desse assunto, que você possa se capacitar mais para ministrar uma boa aula. Aqui está as perguntas, né, que você pode usar na sua classe. Quem usa o PowerPoint aí vai ter esse recurso. Os cursos do EBD em Foco, aí, o passo a passo de aula dinâmica, doutrinas bíblicas, oração, vários cursos que você pode estar acompanhando e se capacitando. Né? Toda segunda-feira tem aula ao vivo. Né? Então, quando eu não posso ministrar aula ao vivo, eu coloco uma aula lá, gravada mesmo, mas que tem um propósito específico para aquela semana. Então, fique por dentro do conteúdo da Escola Dominical, né? Acesse ebdemfoco.com. A paz do Senhor, até a próxima aula.